quais as habilidades que você considera que são essenciais, né? Totalmente indispensáveis para alguém que deseja atuar na área fiscal, né? Está entrando na área tributária e precisa evidenciar, precisa trazer para o dia a dia dela. São muitas, mas eu costumo dividir elas em grandes grupos. E assim, não queira e não me entenda mal, assim, porque às vezes eu fico falando, o contador, qualquer profissão, né? Qualquer profissão, para você ser um bom profissional diferente. Eu estou falando de um profissional diferente, que quer impulsionar a sua carreira, que quer alcançar seu próximo nível. Esse sim precisa desenvolver grandes habilidades, né? Senão você vai ser um profissional medíocre. Não tem nada de errado com isso também, se for o que você quer. Mas assim, para você crescer e crescer, inclusive mais rápido, porque observe, né? Muitas vezes você aprende isso sozinho, né? Eu aprendi sozinho, óbvio. Jéssica, você não teve uma liderança que direcionava? Tive sim, mas é diferente de você ter um mentor, alguém que já trilhou esse caminho e que você acompanha. É por isso que, inclusive, eu venho para a internet, esse é o objetivo, né? Eu queria muito que cada vez mais os profissionais de contabilidade da área fiscal, principalmente porque é a minha, né, fossem cada vez mais valorizados, porque eu enxergo esse potencial, entende? Então, assim, para você ser um bom profissional, diferente dos iguais, você tem que ter dois grupos de habilidades. Eu costumo separar em dois grupos, né? Por isso que eu falo sempre 360, você vai me ouvir falar muitas vezes nessa nomenclatura de 360, porque para um profissional ser realmente diferente, ele precisa de habilidades técnicas, que eu costumo chamar de HAT, né, que são habilidades de aspecto técnico, e as habilidades comportamentais, que são as RICs, que são habilidades interpessoais e comportamentais. Então, eu divido em dois grandes grupos, e eu falo 360 porque é como se elas se completassem. Imagine uma parte superior, que seria os 180, e a parte inferior, que seria os outros 180, e a gente fecha esse círculo de habilidades, melhor dizendo, que eu entendo que são indispensáveis. Aí eu estou falando de uma forma macro, né? Aí a gente consegue, se a gente for descer nisso aí, a gente vai explorar as habilidades de uma forma mais específica, mas eu diria que indispensavelmente você precisa desenvolver esses dois grandes grupos, porque eu sinto que às vezes o profissional, e eu já tive profissionais assim, tá? Tecnicamente excelentes, tecnicamente muito bons, já trabalharam comigo pessoas assim, mas quando a gente ia para os RICs, para as habilidades interpessoais e comportamentais, e ficava comprometido, e muitas vezes ela não conseguia exatamente impulsionar a sua carreira, continuar ali graduando, digamos assim, alcançando outros degraus dentro da carreira fiscal, por falha nas habilidades comportamentais. E o contrário também é verdadeiro, né? Pessoas que têm ali uma habilidade comportamental muito boa, se relacionam muito bem com as pessoas, vou falar algumas aqui, é criativo, tem boa capacidade de superar obstáculos, mas não tem aquela base forte que eu comentei com você antes. Então, eu penso que para o profissional ele ser diferente, ele precisa ter tanto as habilidades de aspecto técnico bem desenvolvidas e sempre atualizadas, porque lembra, eu falei da volatilidade, como o departamento fiscal precisa ser acompanhado de perto todos os dias, e as habilidades interpessoais e comportamentais, elas são indispensáveis para você crescer na sua carreira. É, na sua percepção, isso se equipara? Existe um equilíbrio entre essas habilidades, seja técnica, seja comportamental? Ou hoje a comportamental é mais relevante, ou a técnica é mais relevante, ou isso fica 50-50? O que que você acha? É difícil dizer, sabe? Porque depende muito do cargo, depende muito do momento. Eu acho que isso vai ficar muito oscilando, né? Em algum momento eu vou precisar ter mais habilidade comportamental, em outro eu vou precisar sacar minha habilidade técnica. Então, eu diria que 50-50, e você vai fazendo essa balança subir ou descer a depender de em qual ocasião você esteja. Por exemplo, para ficar mais palpável, né? Teve uma situação que eu precisei desligar uma pessoa que tecnicamente ela até era boa, mas no aspecto comportamental comprometia. E era um cargo de liderança. Então, assim, e foi engraçado que eu troquei uma figurinha nessa oportunidade com a outra pessoa, de um cargo também de direção, de diretoria. E ele falou assim: Jéssica, eu acabei de fazer a mesma coisa e eu abri a vaga, e a primeira coisa que eu estou olhando são as habilidades comportamentais, depois eu vou para o técnico.
né? Tem gente que fala que o técnico você aprende mais fácil, que o comportamental é difícil de mudar, mas eu acredito muito que depende do autoconhecimento da pessoa, o primeiro, e o segundo, do quanto ela está disposta a ouvir e a mudar. Porque, assim, eu não acho que nada seja imutável, eu acho que tudo pode ser ajustado. Óbvio que existe um grau de estresse muito grande, você tem, as pessoas são de um jeito, né? Então, assim, para você mexer nesse comportamento, existe um grau de estresse muito alto que você faz consigo mesmo, digamos assim, eu preciso nessa situação agir dessa forma. Então, você meio que muda o formato que você agiria normalmente, naturalmente. Mas eu acredito que as duas, você nem perguntou, né, se esse desenvolvido, mas como acabei avançando dentro dessa abordagem, eu acho que 50-50 mesmo, viu, Dea? E você vai sacar mais uma ou mais outra, a depender da situação que você esteja envolvido. Dentro do que você está percorrendo, Jéssica, assim, me dá a impressão de que, à medida que eu vou graduando, como a gente está falando de uma linha do tempo, né, de uma jornada, um avanço de carreira, à medida então que eu vou graduando, eu entendo que as habilidades comportamentais vão se tornando cada vez mais relevantes, né, pelo que você está trazendo, justamente porque você está falando cada vez mais de lidar com pessoas, né, de gerir pessoas, o que acaba requerendo talvez um pouco mais. Eu acho que é dentro dessa linha, né, que você está trazendo dependendo da fase da carreira onde você esteja, isso vai elevando um pouco o percentual para. Eu só vou corrigir um ponto da sua fala, que na verdade não é Hum, dependendo de onde você esteja, é dependendo de onde você quer estar. Porque, assim, perfeito. muitas vezes, porque eu estou em cargo de liderança, vou falar liderança, mas nem precisa ser necessariamente liderança para ter que desenvolver uma habilidade comportamental de lidar com pessoas, tá? Mas vamos supor que seja isso. Eu estou no cargo de liderança, então eu tenho que desenvolver bem minha habilidade de lidar com pessoas. Não. Para chegar no cargo de liderança, você precisa. Então, na verdade, desde o auxiliar, já que a nossa pauta aqui é de auxiliar a gerente, você tem que começar a desenvolver essas habilidades comportamentais porque elas que vão fazer com que a sua liderança enxergue que você está pronto para o próximo nível, assim como as técnicas também. Então, acho que até respondi bem de 50-50, porque não tem como dissociar. Não adianta você ser excelente tecnicamente e não ser um bom profissional nas RICs, né, que são as habilidades interpessoais e comportamentais, e o contrário.